Muito bem-vindos a mais um episódio do TribuCast. Hoje eu recebo uma pessoa aqui que geralmente eu trago clientes, mas dessa vez eu estou trazendo um fornecedor, um parceiro nosso, um cara que eu conheci lá no outro continente, do outro lado do Oceano Atlântico. Tivemos uma conexão sensacional. E, pô, sabe aquela coisa, amor à primeira vista? Foi mais ou menos isso. A gente virou parceiro, eu entrei para a comunidade dele, ele virou fornecedor de mão de obra da nossa empresa, tudo que é estratégico a gente tem feito com eles. Eu tô aqui com um cara que saiu lá de Ipu, tá certo, né? Certíssimo. Saiu de Ipu, teve uma carreira executiva na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, e decidiu fazer uma transição de carreira para se tornar um empresário do setor. Hoje a empresa dele domina o recrutamento e seleção na região Nordeste. Meu vizinho na Faria Lima, porque sim, ele mudou do Ceará para São Paulo, e eu tô aqui com o Carlos Mororó. Quando ele me falou o sobrenome Mororó, eu achei que era apelido, mas é o sobrenome dele que é inesquecível. Obrigado, Mororó. Vou te chamar de Mororó, como a gente chama, como a gente conhece. Obrigado por aceitar o convite. Um prazer estar com você aqui, uma honra. A gente falar de coisas tão importantes, recrutamento, seleção, cultura e negócios. Obrigado, seja muito bem-vindo ao TribuCast. Eu que agradeço, meu amigo. É verdade tudo que você falou, essa conexão que foi feita em Londres, lá no outro continente, e uma conexão de verdade. Eu vou falar muito hoje aqui sobre conexão, que é uma das coisas que eu mais acredito e que tenho certeza que quem está nos ouvindo vai talvez aí entender que já passou por momentos como esse. Eu acho que toda essa construção, desde o Ipu até São Paulo, ela vem pautada em acreditar no poder dessas conexões, que é o que está fazendo a gente estar aqui hoje. Cara, a conexão, ela muda o jogo, né? A gente fala de conexão, eu tenho me enfiado em alguns ambientes como esse, a gente às vezes acha que é bobeira. Mas dependendo da mesa que você senta, muda a tua visão, muda o negócio, traz oportunidades novas, e é isso que a gente está fazendo aqui. Estivemos juntos ontem à noite, num grupo lá de 50 empresários, um monte de gente buscando exatamente isso, conexão, buscando um ambiente que propicia a gente fazer negócio, né? A gente tornar o nosso negócio interessante, e é muito sobre isso. Mas a gente vai falar de conexão daqui a pouco. Eu quero saber da tua história. O cara que saiu lá de Ipu, teve uma carreira de executivo na área de recursos humanos e decidiu em algum momento fundar a Camarmo, que é a maior empresa de recrutamento e seleção da região Nordeste, que está em São Paulo arrebentando. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Vamos lá, deixa eu te falar. Ipu, pessoal, é no interior do Ceará, tá? Eu conheço tanta gente de Ipu já, que eu acho que Ipu ela vai se tornar daqui a pouco a capital brasileira. Não sei, tá nesse caminho. Se você pesquisar Ipu no Google, coloca aí na internet que você vai ver uma cachoeira linda, lá numa serra, no interior do Ceará. E que muita gente acha que só tem seco, mas vocês vão ver uma serra lindíssima, super próspera, maior fornecedor de rosas da América Latina, maior produtor de acerola do Brasil. Então é uma região que a gente imagina que não tem. Mas eu nasci lá, fui morar em Sobral, pertinho de por 100 quilômetros, mais ou menos. É meio que lá no Ceará, assim, ou você vai estudar em Fortaleza, no ensino médio, ou vai estudar em Sobral. Sobral tá na grande Ipu. Mais ou menos assim. É uma região metropolitana do Ipu. É 100 quilômetros de Ipu. E é uma região de grandes faculdades, de muito crescimento. Eu fui fazer faculdade lá. Fiz faculdade de Ciências Contábeis. Sou contador de formação. Eu não sabia. Só que aí eu vou falar pra vocês, eu digo, eu sou contador de histórias. Não peça pra eu fazer meu imposto de renda, tem que alguém fazer. Mas foi a primeira formação, eu me formei em contabilidade lá no Ipu, lá em Sobral, e eu entrei na Grendene, né? Então eu comecei a trabalhar como RH, logo numa empresa muito grande, mais de 20 mil funcionários lá em Sobral, tem uma base muito grande lá. E ali eu fui fazendo uma trajetória dentro de RH. E eu entrei no departamento pessoal porque eu era de contabilidade, né? E aí eu cuidava de folha de pagamento, férias, tudo isso. Mas sempre eu queria treinar alguém. Sempre eu queria fazer seleção. Então, assim, eu ia lá e inventava um treinamento sobre folha de pagamento para poder trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas, mesmo estando no departamento pessoal. Isso fez com que eu desenvolvesse minha carreira também na área de desenvolvimento na Grendene e depois mudar para Fortaleza, mais ou menos 6, 7 anos depois, para uma outra empresa muito grande. Eu fui do Grupo Oi,
Também para o RH ainda inicialmente, mas numa empresa já que atuava no Brasil todo. Você contratou o Pablo Marçal lá? Não, mas tentei até lembrar se era da época que ele trabalhava lá. Mas lá eu estava em 19 estados. A gente era uma empresa também com mais de 20 mil funcionários, a operação e manutenção. E eram 19 grandes empresas, entre aspas, porque a gente tinha 3 mil funcionários no Rio Grande do Sul, 2 mil em Manaus, 3 mil na Bahia. E então eu falo que eu morava, na verdade, no aeroporto. Porque eu fiz carreira e assumi toda a área de desenvolvimento de pessoas e atração de talentos. Então, tudo que era contratação e treinamento, desenvolvimento, clima, tudo isso era no meu chapéu. Tinha um time enorme abaixo. E a gente contratava o tempo todo. Chegávamos a ter 3 mil vagas em aberto, 4 mil vagas em aberto, programa de desenvolvimentos enormes, assim. Então, eu contratava o que eu vendo hoje. Eu contratava headhunter no Brasil todo. E eu sempre conto essa história que eu tinha uma raiva que há 10 anos atrás eu não encontrava lá em Fortaleza empresas 100% especializadas em hunting. Eu precisava vir para São Paulo, buscar headhunter aqui, levar pro Ceará para fazer um processo no Ceará para uma empresa cearense e contratar alguém de lá. E aí eu me pergunto, cara, por que não tem alguém aqui que faça isso? Tinha uma oportunidade na Também. mesa. Isso. E eu, assim, tipo, várias vezes eu fechava a maioria das vagas, eu contratava empresa de fora que não entendia a cultura, não entendia o processo local, não conhecia as pessoas. Eu tinha a consultoria, acabava entregando os candidatos para a consultoria, dizia, entrevista essa galera e me manda o relatório de volta. E isso no Brasil todo, assim. Mas eu amava, assim. Eu acho que eu tava numa fase de carreira que era um tratorzão, o que viesse, 3 mil, 4 mil vagas, operação telecom, quem conhece sabe que é tudo para ontem, para antes de ontem. Muda processo, você dorme com 1.000 vagas, acorda com 3 mil e no outro dia acorda com 500 só. Então, tipo, você tem que ter ali, entender que faz parte da mudança, faz parte do processo. E eu acho que me forjou muito e me fez, assim, e aprendendo muito sobre tudo isso. Tanto que hoje eu tenho uma empresa de recrutamento, né? Depois de não encontrar lá, eu comecei a preparar o negócio pensando, cara, não tem aqui, mas vai ter. E quem vai fazer isso sou eu. Quando foi isso? Isso foi em 2018. 2017 eu comecei a pensar, em 2018 a Camarmo surgiu. E eu nunca pensei, de fato, e sei que muitos empresários vão também ter passado por isso, eu nunca pensei em ser uma empresa do tamanho que nós somos hoje. De fato, quando eu coloquei a empresa, eu pensava em ser um grande headhunter com alguns parceiros ali lá no Ceará. Focado 100% no Ceará. A gente sempre cresceu porque nós ficamos muito grandes para onde a gente estava e apertou. Então, assim, a gente cresceu muito aqui, precisa sair um pouquinho. Cresceu muito aqui, precisa sair um pouquinho. Porque isso também vai dando tesão, e aí eu vou buscando mais coisas. Mas eu saí da empresa, fiz o processo de transição do meu cargo de gerente. Foi super difícil de aceitarem. Eles vão assistir, depois eu vou passar pro Levi, meu diretor de RH, que hoje está em Brasília também, como diretor de RH de grandes empresas de telecom. Eu levava o papel pro Levi assinar da minha demissão todo dia, ele não assinava. Aí ele dizia, como é que eu vou te demitir, Mororó? Eu tô aqui buscando promoção e tudo isso. Eu disse, não, eu tô pedindo, Levi, vai ser transição. E aí eu vou sair e daqui a um mês você vai me contratar para eu atender vocês aqui, fazendo o hunting dos profissionais. Mas a gente fez uma transição super segura, eu saí, preparei meu time e em março de 2018 surgiu a Camarmo, que era eu na Camarmo. Você era Camarmo. Inclusive, gente, Camarmo é meu nome, Carlos Martins Mororó. E eu nunca imaginava que isso ia se tornar um grupo de empresas hoje, né? Mas eu acho que é bem o perfil do empreendedor mesmo. A gente vai fazendo, vai construindo. E principalmente do empreendedor que não foge da luta, né? Não foge do... Porque a gente encontra vários obstáculos. E tem muito empreendedor ou muito empresário, tem uma diferença grande entre o empresário e o empreendedor. Tem muito empresário que no primeiro desafio amolece e não segue adiante, ou que se limita e fala, pô, isso aqui tá bom. O empreendedor, ele é um inconformado por natureza. E aí a gente vai olhando oportunidades aparecendo e a gente vai abraçando, abraçando, abraçando. Muitas vezes o medo nos coloca uma barreira, será que vai dar certo? Mas a nossa intuição, ela não nos engana.
Então a gente abraça algo novo e a coisa acontece e a gente lá na frente vai ter mais um desafio, mais um objetivo, e eu acho que é muito disso, né? Do que eu enxergo na sua trajetória, no pouco tempo que a gente se conhece, e das coisas que eu vejo que você está projetando para o futuro, é muito disso, né? É o tesão de fazer acontecer e de ver a coisa evoluindo e querer mais. O medo, ele vai fazer parte de todos os dias, assim. E não é ser fraco ter medo, gente. O medo faz parte que é o receio do novo, né? De arriscar, de fazer tudo isso. O grande diferencial é a gente ir com medo mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu já falei isso pro seu time numa reunião que a gente estava lá. Quem vive com medo, vive pela metade. É Tem muito que isso. O ir, medo né? existe, Aham. mas a gente não pode deixar o medo ser uma barreira para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Se a gente quer viver algo a mais, a gente quer alcançar o próximo nível, a gente tem que enfrentar o medo. E muitas vezes o medo ele tá mais na nossa cabeça do que na situação de fato. Um dos valores da Camargo chama coragem para fazer acontecer. Isso é um valor da empresa que a gente sempre fala sobre ele, porque quando a gente montou os valores, a gente não foi buscar o que que a gente queria ser. A gente sentou e discutiu como é que nós somos, o que que a gente faz de fato e que faz sentido. Então, coragem para fazer acontecer faz parte de tudo que a gente faz. É tipo ter coragem, realmente correr atrás, arregaçar as mangas e fazer o negócio acontecer. Não adianta, assim, se você tiver eu falo que antes de qualquer coisa você tem que ter vontade. Então, assim, uma pessoa sem vontade não fica na cama. Porque se você acordar e se você não tiver vontade de fazer aquilo acontecer, você vai fazer, assim, não é fácil, assim. A vontade faz com que eu queira e com que eu corra atrás. E aí eu vou ter coragem, eu vou enfrentar desafio e tudo isso, porque a vontade ela tem que vir desde antes. Fazer sem vontade não te leva a lugar nenhum. E quando eu coloquei a empresa, uma das coisas falando de conexão, eu descobri, na verdade, que eu não ia me sustentar sendo o melhor headhunter só. Eu tinha que ter um A empresário, empresa não podia ser só o Carlos Mororó. operação. Eu não podia só saber fazer hunting. Se eu queria ter uma empresa, o empresário tem que vender, tem que entregar, tem que se relacionar, tem que cuidar do financeiro. Então, quando eu entendi tudo isso, eu me vi principalmente frente a um comercial, que para mim é a área que eu mais gosto hoje da Aham. Camargo, era a que eu menos gostava, que eu achava mais desafiadora. E eu dizia, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que Como é eu que eu vou dar o vendo? próximo passo? Como é que eu vendo? Inclusive, eu vou contar aqui que eu acho que vulnerabilidade é uma das coisas mais importantes pra gente hoje. Eu acho que uma grande virada foi um dia que eu tinha uma reunião com o CEO de uma das maiores empresas do estado. E eu, ansioso de como é que eu vendia, o que é que eu ia falar e tudo isso, cheguei na porta da empresa. Mandei uma mensagem pro CEO dizendo que não estava muito bem e eu voltei e eu não fiz a reunião Caramba. porque eu estava extremamente nervoso e ansioso de como eu ia vender um produto que eu já sabia vender, que eu Dominava o faço produto. super bem, que eu domino super bem, e eu tinha isso há 8 anos atrás, né? E eu tinha várias dúvidas em como o outro ia receber. E aí eu voltei de carro e extremamente decepcionado comigo. Eu liguei para duas amigas, uma que era headhunter em uma grande empresa e uma diretora comercial, e disse: eu tô com um problema sério e eu preciso da tua ajuda. Posso fazer um parênteses aí? Eu Deve. acho que isso está muito ligado à formação. Você fez contabilidade, eu fiz direito. Eu vejo isso acontecendo com as nossas profissões, eu vejo isso acontecendo com médico, com engenheiro. Nós temos uma formação técnica que ela não se reflete numa formação voltada para negócios. O médico não sabe vender, o contador não sabe vender, o advogado não sabe vender. E aí, quando você começa a ter a consciência de que você não sabe disso e você precisa aprender, de que a tua profissão ela não é o fim, ela é o meio. E que você pode ser um empreendedor utilizando aquela profissão, utilizando aquela formação que você teve, o jogo começa a mudar. Eu comecei a mudar exatamente nesse ponto. Eu olhei e falei, cara, eu não sou um profissional liberal, essa capa de profissional liberal ela não me cabe. Eu sou mais do que isso. Eu vou usar o direito para eu empreender no direito. E aí você começa a crescer. Então, acho que é muito disso, né? Foi Você total. tomou consciência de que você tinha uma deficiência e eu preciso melhorar. E ligou para quem É. entendia do assunto. E na verdade elas me falaram, cara, você é o especialista do assunto. Quando você senta, você especialista em área, empresário de qualquer área,
com o CEO, o fundador, o CFO, o RH de qualquer outra empresa, ele é muito bom naquilo que você faz, mas no que ele faz, mas a sua entrega, o especialista é você. Então você sabe o que você está falando, você sabe o que você está trazendo. Então é só você falar o que você vai entregar. Uhum. É você trazer com consistência, com a entrega e tudo isso. Então, depois daquele dia, rapaz, sai Virou de uma baixo. máquina. Eu comecei, liguei, voltei, agendei a reunião, voltei e cheguei lá falando, cara, tipo assim, como é que você encontra gente boa? O que que a gente faz? Como é que a gente traz? Com quantos dias eu te entrego? Qual é a avaliação? Qual é o assessment? Se tiver um problema aqui, como é que a gente faz? Como é que a gente repõe tudo isso? E a gente começou a entregar. Eu acho que o produto de qualidade, ele é condição indispensável. Tipo assim, o diferencial vai ser depois como você vai abrir o mercado, mas você precisa entregar o produto certo e com qualidade. Ele não vai se vender por si só, mas você precisa ter um bom produto. Uhum. Inclusive, eu tenho acompanhado muitos empreendedores falando sobre isso, que tipo assim, que a gente gosta muito de quem cria bons produtos. O produto ele precisa estar criado, ele precisa ser bom, ele precisa ser validado. Depois a gente vai pro resto pra gente fazer o negócio abrir. Não adianta você vender e você vai conquistar um monte de cliente, o produto não for bom, ele não vai Não vai se se manter, sustentar. né? Não E vai. você vê que isso é uma deficiência de quem presta serviço. Quando a gente olha para o mercado de serviços hoje, seja no recrutamento, seja na área jurídica, tributária, é commodity. Todo mundo tem, todo mundo oferece. E se eu sou commodity, o cara me troca por preço. Mas se eu tenho um produto bem definido, com qualidade, um atendimento bem feito, porque muitas vezes o atendimento é o grande diferencial, né? É o suporte que você dá para o seu cliente no pós-venda. Isso vai te manter no mercado, né? Dar uma cara bonita para algo que é commodity, mas que transforma a visão de quem está do outro lado, né? Eu falo muito que, tipo assim, eu, por exemplo, vendo pessoas, vai dar problema. Em algum momento vai dar problema. Uhum. Alguém não vai aparecer na entrevista. A gente tem todas as ferramentas para diminuir o máximo possível isso. Que a pessoa seja a pessoa certa, que ela fique o tempo certo, mas alguma coisa vai acontecer, o cara vai entrar na tua empresa e pode ser que com 2 meses a esposa foi transferida e ele vai precisar ir embora. Então, isso vai acontecer. O nosso grande diferencial é resolver esse problema de forma prática, ágil e estar do lado do cliente para fazer a resolução. Então, tipo assim, o problema vai acontecer. Se você não estiver ali para resolver rápido Até e da porque, melhor Monoro, o forma. que o cliente quer do outro lado, quando ele te contrata, eu tô falando isso porque eu contratei a Camarmo. A Camarmo tá fazendo cargos estratégicos hoje dentro da nossa operação. A Camarmo é o nosso fornecedor. E aí eu vou brigar lá com a Grazi na contratação, no preço, é o jogo. Mas a gente tem um RH interno, ela tava com vocês ontem lá, mas a gente Inclusive, eu já falei com ela hoje, tá? Aí, a Gleice. A gente já deixou definido. Contratação estratégica, não vamos assumir esse BO. Vamos deixar com quem sabe fazer isso com qualidade. Até porque você me garante que se der problema, você vai repor. Então, eu não quero dor de cabeça. Se eu não quero dor de cabeça, eu vou te contratar. E aí o teu papel é realmente tirar esse peso do meu RH. Né? Então, quando você faz isso e você tira a carga de uma contratação errada ou de um cara que chegou e teve um problema no meio do caminho, acabou, vale a pena, funciona. E deixar o teu RH cuidando de outras coisas. Assim, que tem muita coisa para Exato. cuidar. Cultura, clima, retenção, e tudo isso vai fazer com que o resultado, performance, avaliação de desempenho, o RH, muitas empresas hoje é agente de gestão, o cara tem que olhar para cuidar das pessoas e para olhar o resultado que elas estão trazendo para a companhia, porque é isso que a gente quer com Exato. todo mundo, né? E aí, quando eu criei a empresa lá atrás, né, que eu comecei a fazer esse processo, é aí onde eu vou chegar no viés de comunidade, né? Assim, eu sempre fui um cara super comunicativo, Ah, não, adorei estar nada. em Não. Quem comunidade. não te conhece, eu nunca vi Eu o cara. sou tímido, viu? A gente voltou de Londres. Na semana seguinte, eu recebo uma mensagem sua dizendo: quando é que a gente vai tomar um café? Falei, tal dia, uma terça, quarta. Acabou, a gente marcou, você tava lá pra tomar um café comigo e, pô, dali em diante a coisa veio acontecendo. É uma das coisas que eu vou falar, assim, tipo, uma característica minha e de muitos empreendedores, eu sempre tive que abrir as portas. De maneira intencional. Bater nas portas. Não é errado e tá tudo bem. Tem muita gente que teve portas abertas
por sobrenome, por ser herdeiro, por família, por tudo isso. Já começou tendo essas oportunidades. Sim. E também tem seus méritos e tudo bem. Mas tem muita gente que não tem essas portas. E não adianta a gente ficar reclamando que a porta tá fechada, né? Que não vai ter, que o João tem a porta Tem duas aberta. opções, né? Ou eu reclamo que ela tá fechada, ou eu faço ela abrir. Eu sempre tive que fazer isso, porque quando chegar aqui em São Paulo hoje é um desafio que tá bem gostoso e tá sendo bem legal mostrar o nosso trabalho aqui. Mas quando eu saí do Ipu para Fortaleza, foi igual. Então, eu tive que abrir portas, eu tive que falar com pessoas que não me conheciam, eu tive que falar, cara, quero que você me conheça. Assim, tem gente que vai eu ouvir, e depois eu vou compartilhar esse podcast, sei lá, José Carlos, fundador da Fortes. Eu liguei para José Carlos É um grupo e gigantesco no Ceará. muito grande, liguei para ele, consegui o telefone dele, mandei mensagem para ele Você e sabe, falei, quero que você me conheça. você sabe que eu já tive relação de trabalho com a Fortes? Ah, foi? Eu trabalhei 10 anos na editora Saraiva. A finada editora Saraiva. E a gente fez uma collab de um produto com eles. E eu trabalhava exatamente no departamento que cuidava desses produtos digitais da Saraiva. Foi o primeiro contato que eu tive com a Fortes lá em 2006, 2007, mais ou menos. E ali a gente não conhecia a Fortes em São Paulo. Quando a gente olhou o tamanho deles, já eram grandes naquela época. Hoje nem se fala. Hoje eles estão envolvidos com várias frentes. No É Brasil um todo. grupo enorme, né? E eu mandava mensagem, dizia que queria me conhecer, ia lá, contava a minha história e uma conexão acontecia daí. E eu eu pensei, eu preciso me estruturar primeiro com gerentes de RH. Quem contrata headhunting ou um pouco de outplacement em empresa de médio e grande porte, que era o nosso grande olhar ali, é o RH. Então, como é que eu vou me relacionar com essa galera, mesmo sendo um cara super comunicativo, mas que não parava em Fortaleza, morava no aeroporto, tava só nos grandes eventos fora do Nordeste, não conhecia. E aí eu pensei, há 8 anos atrás, quando ninguém falava de comunidade, assim, a gente tá falando de clube, de comunidade, e isso há pouco tempo pra cá, 8 anos atrás, e principalmente lá no Ceará, o pessoal perguntava, em qual comunidade tu se espelhou? Eu disse, não, eu tive a ideia de criar uma comunidade, não tinha nenhuma que já tinha igual, assim. Então, criei uma comunidade de líderes de RH, pensando, vou gerar experiências diferenciadas para essas pessoas. Vamos realmente, de fato, de forma genuína, nos conectarmos, gerarmos relacionamento, gerarmos conteúdo, aprendermos juntos e, consequentemente, eles vão me conhecer e vão conhecer a minha marca. Então, isso vai ser uma abertura. É por isso que eu defendo tanto comunidade. Assim, eu acho que comunidade, e eu tô lendo muito sobre isso, é uma bola da vez, assim, as pessoas precisam se reunir muito, mas eu tô fazendo isso há quase 10 anos, assim. Ô, Mororó, Então, e se você for pensar essa coisa de comunidade, hoje a gente tá falando de comunidade voltada para o business, para o negócio. Mas comunidade sempre foi comunidade. Então vamos pegar a comunidade religiosa, tá sempre envolvida. tudo. A maçonaria, que é uma comunidade. Rotary Club, Rotary Club. assim, você gosta de estar em comunidade. A gente gosta de se sentir pertencente a algo. E Uhum. quando eu tenho essa sensação de pertencimento que me traz benefícios, e não é sendo interesseiro, mas sendo intencional, sendo interessante, isso ajuda demais. E esse movimento que você começou lá atrás é um movimento que, aplicado no negócio, não era tão comum, mas ele já existia desde que o mundo é mundo, né? Eu falo isso, tem uma palestra minha que eu falo que desde quando a gente está no prézinho da escola, a gente tem afinidades e a gente se reúne com um grupo de pessoas ali que gosta de jogar a mesma coisa, que gosta de brincar com a mesma coisa, que tem interesses em comum. Então, isso é natural do ser humano. Então, quando a gente cria algo para isso, convida as pessoas para fazer parte de um ambiente como esse, elas vão gostar se elas tiverem interesses relacionados àquilo e se for um ambiente agradável, onde elas se sintam acolhidas, que isso é muito importante também. A comunidade que eu criei, eu pensei em reunir, sei lá, 30 empresas de grande porte lá no Ceará há 8 anos atrás. Com um mês eram 100 empresas. Hoje tem um pouquinho mais, né? Hoje tem mais de 3 mil. De RH, hoje a gente é a maior comunidade de líderes de RH do Brasil, assim, com certeza. O Carlos Mororó é um dos caras mais conhecidos do setor de recursos humanos hoje? Muito provavelmente, assim, não tanto em aparições públicas em grandes eventos,
muito mais em um influenciador dessas Uma comunidades. referência. É, Até porque eu já tive com algumas pessoas, vou citar uma aqui, Marcela Zaiden, eu tava lá numa visita no iFood pelo G4, e aí eu falei, pô, você precisa conhecer um cara. Ela, quem? Eu falei, Carlos Mororó. Ela, tira uma foto e manda pra ele. Te mandei a foto com ela. eu vou estar com ela amanhã. Todo mundo te conhece. Amanhã eu vou lá na CNP que eu não conheço ainda. Ela, tô voltando, ela tava em Nova York, me mandando Aham. mensagem. A gente precisa conversar. Amanhã eu vou estar com ela. Mas como eu sempre fui o empresário do meio do RH, então eu sempre fui o host dos eventos. Então eu, durante muito tempo, não quis ser o cara que levava o conteúdo. E todo mundo pedia, cara, fala de comunidade pra gente, fala como tu construiu isso, fala de conexão, fala de network, a gente quer ouvir porque a gente vê tudo que você faz. Aí eu disse, deixa eu trazer as pessoas pra falar por enquanto, deixa a gente construir todo esse movimento. Então eu sempre fui o cara que montou o palco pro outro subir, recebi todos os conteúdos, adoro fazer isso. Tipo assim, receber, abraçar, criar todo mundo, ver o outro brilhar junto, fortalecer realmente as conexões do outro, mas consequentemente eu tô fazendo isso por mim e isso gera conexão, network muito forte. E essa comunidade cresceu no Ceará, se tornou a maior do Ceará e a Camargo virou a maior empresa de hunting do Ceará, que não era o que a gente estava pensando lá no início, ela acabou se tornando a maior de hunting com clientes como Três Corações, Apvida, Pague Menos. Eu acho que Acho que no Nordeste hoje você tem uma representatividade muito grande, né? talvez a grande maioria das empresas de grande porte do Nordeste são nossos clientes. No Ceará, sem dúvida, talvez 80% das empresas de média e grande porte contratam com a gente. E eu sempre falo, mais do que contratam, elas são nossos parceiros. A gente é muito parceiro do cliente, a gente tem que estar muito junto, a gente quer ser sempre um grande braço da empresa que contrata com a gente, porque a gente está levando gente para dentro da sua empresa, né? Então, assim, uma das coisas que a gente fala muito na Camarma é que conhecer cultura da empresa que a gente atende faz parte do nosso processo. Uhum. Mergulhar na empresa, visitar a empresa, conhecer a empresa, porque a gente só vai acertar da melhor forma se a gente entender culturalmente, por mais que não seja uma avaliação só nossa, tem a avaliação da empresa, mas eu preciso trazer os candidatos mais aderentes à cultura daquela empresa. E hoje a gente tem mais de 500 clientes. Uhum. Então, são clientes de médio e grande porte rodando no Brasil todo, então são 500 culturas. São 500 clientes que contratam de forma diferente e a gente tem que se adaptar a isso também. Mororó, isso da cultura é tão importante. Eu ouvi eu vi alguém falando um dia desses que com cultura a gente não briga. A gente entende, aprende e aplica. Então, imagina, se uma empresa, eu tenho lá os nossos negócios, que a gente tem um recurso, um departamento de gente de gestão, não é um recursos humanos, mas é um gente de gestão hoje, tá lá na porta, gente de gestão, que ela tem que levar a nossa cultura adiante. E é difícil pra caramba. É. É muito difícil. Falar de cultura hoje é fazer cada um lá dentro entender qual é o nosso papel, qual é o nosso posicionamento, o que a gente espera de cada um deles. Então, construir essa cultura é muito difícil. 500 empresas para você entender a cultura e aplicar e trazer candidato alinhado àquela cultura, porque na contratação, o que eu mais vejo hoje, eu acho que o maior desafio que a gente tem na empresa é gerir pessoas. Porque, que nem você falou, dá problema. Depois eu tenho que contratar pessoas que não tá simples de contratar no mercado, é um desafio enorme, eu não imagino qual é o desafio do seu time de contratar, e contratar alinhado à cultura de cada um dos seus clientes. Como é que você faz a gestão disso tudo? É o grande desafio, né? Pra gente no dia a dia. Mas eu sempre falo que estar muito perto do cliente faz toda a diferença. Então, o momento mais importante do início de uma relação para contratar uma vaga é o pré. É o briefing daquela posição. Que não vem só o briefing da posição, vem o briefing da empresa. Então, a gente vai realmente dissecar o cliente, no bom sentido, dizer o que você gosta, o que você quer, o que você não quer, como é que funciona aqui. A pessoa vai entrar aqui, o que ela vai enxergar no dia a dia. Me conta, a gente está no ambiente de confiança. Se você acha que é ruim, me fala o que é ruim, porque eu preciso trazer a pessoa certa que vai se adaptar a esse ambiente que, teoricamente, é ruim, é a tua cultura. Uhum. Não tá certo ou errado, é como a pessoa vai viver. Se a gente vai contratar uma pessoa que vai estar num ambiente sob pressão intensa, que vai trabalhar até a noite, que vai estar no sábado, no domingo, isso não é certo ou errado, é o teu formato, é a tua cultura. Eu preciso trazer alguém que vai se adaptar
a isso. Como tem o contrário, tem ambientes Uhum. super leves, de empresa que, tipo, não tem pressão, não tem Aham. acompanhamento. E tem gente que não se adapta. Porque ela vem de um negócio muito veloz, ela diz, cara, eu preciso Ela sair tá a daqui. 120 e o outro tá a 60 por hora, não tem como, né? E não tem certo e não tem errado, É. tem o formato que é para ser. Então, entender o perfil do cliente, como é que funciona e tá muito próximo, faz todo sentido. Por isso que o que era eu lá há 8 anos, hoje é um time de uns 40 pessoas Caramba. que rodam ao mesmo tempo empresas e também áreas específicas. A gente escolheu lá na Camargo não ser dividido por segmento de negócio e ser dividido por área de atuação. Tá. Então, eu tenho uma headhunter focada em finanças, onde ela vai olhar para tudo que for controladoria, contabilidade, financeiro, tal, tal, tal. Eu tenho uma headhunter focada em pessoas, então tudo que for áreas relacionadas à gestão de pessoas, ali ela olha, a gente tem comercial, operações, jurídico, tecnologia, tem pessoas especializadas por área, porque na hora que você precisar, uma coisa que você cliente também quer é agilidade, Uhum. sem perder a qualidade. Eu joguei uma bomba lá semana passada. Eu falei, ó, eu quero um profissional assim, assim, assado, e o prazo é antes do carnaval. Isso é Eu quase muito apanhei do comum. teu time. Eu quase apanhei, Isso é mas eu acho muito que é comum. normal isso, né? É super normal. E o time também, ele é treinado pra, tipo, ser muito sincero se não for conseguir. Uhum. Se for dizer, tipo assim, Fábio, eu vou te entregar, mas você não vai ter a qualidade E é que real. eu te entregaria se eu te entregar um pouco depois. Você tá ciente disso? Uhum. E isso é muito real, porque a gente colocou lá uma proposta X de fixo, porque é um gerente para a área comercial, então a gente colocou lá um valor X de fixo e tem um comissionamento que é onde eu gosto de pagar, porque se está recebendo comissão é porque está produzindo. Só que elas me trouxeram a realidade e disseram, ó, com essa proposta aqui a gente vai ter dificuldade, você tem que mexer, subir um pouquinho a tua régua para eu poder trazer candidato de qualidade, senão você vai ter problema. E aí é muito legal isso, porque elas vão buscar ser o mais assertiva possível na contratação, porque se não der certo e elas tiverem que fazer uma reposição, é retrabalho. E a gente tem um papel consultivo com você. Nós somos o especialista nessa área. Você precisa saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo, o que é legal. Eu não tô aqui só para te trazer como cliente e você colocar um salário, uma coisa e dizer, vamos arrasar e vamos te entregar, fecha o contrato, emite a nota dele. Não. Uhum, A gente vai dizer, ó, é isso, assim, assim, assado. Faz sentido? Tá no jogo? Assim vai demorar mais, assim vai demorar menos. uhum, A gente tem um papel consultivo de quando demora para acontecer, quando não acontece, a gente precisa trazer fatos e dados, números, sugestões. Vem um parecer para você que fala assim, ó, a gente está oferecendo isso, a gente encontrou vários candidatos do que a gente está buscando, mas eles já estão ganhando isso. Para uhum, movimentar, é assim que funciona. Talvez valha a gente fazer algo, abrir a exceção disso aqui e isso aqui. Então tem que ter esse papel consultivo e não é chegar para o cliente e dizer conseguimos ou não conseguimos, tudo isso. uhum, Tem que trabalhar junto. É como se nós fôssemos um braço do RH. Então, quando eu fui trazendo esses clientes através de comunidade e tudo isso, eu fui trazendo. Veio mais 3 pessoas, mais 5 pessoas, mais 10 pessoas, mais tudo isso. O time foi crescendo, a gente foi trazendo líderes. Então, como você conhece, hoje eu tenho 2 sócias na empresa que cresceram comigo, que foram uhum. formadas comigo. São duas pessoas que eu amo São porque meus são braços maravilhosas. e minhas pernas. Então, tipo assim, a Sami, tipo assim, a gente tem um feeling pra A Sami já contratar, né? convidei, viu? Pra vir aqui, Ah, pra ela é? contar a história dela, porque a história dela é fantástica. A Grazi eu não sei, a Grazi é mais tímida, não sei se ela Mas ela topa. vem Ela não depois. gosta muito da câmera, mas a Sami, ela é um avião, né? E aí você olha pra história que ela construiu, A sensacional. Sami foi me vender uma coisa, né? Na Ah, verdade, não é? sei se eu te falei. Não? Ela chegou lá pra me vender um stand num congresso de RH. E eu tava querendo contratar. Aí ela falou do stand, Entre o tal, tal, feeling tal, do tal, 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 tal. recrutador. E eu ouvindo ela, quando ela terminou, aí eu disse, ok, ótimo, eu não vou querer não, tá? A gente não tá investindo ainda disso, eu não consigo, tal, 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 tal. Mas ela, o quê? Eu disse, tu quer trabalhar comigo? Aí ela, como assim? Eu disse, eu tenho uma vaga assim, assim, assado, tal, 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 e que eu preciso que a pessoa faça isso que você acabou de fazer comigo. Olha. Que seja que tenha esse perfil, que tenha isso e tal. Aí ela fui pega meio de surpresa, eu tô no outro projeto até essa mês, eu disse, pensa
Me diz até quando você tem um outro projeto, depois a gente almoça e aí eu te falo um pouco mais. Com 3 semanas ela estava trabalhando na Que Camarmo, legal. fazendo o processo. Então ela foi até a Camarmo fazer outra coisa. Ali no momento eu identifiquei, hoje ela é sócia da empresa, né? E Aham, isso foi, ela é a funcionária mais antiga da empresa hoje, está aham. comigo por todos os Ela foi a processos. primeira funcionária? Não, ela foi a terceira, as duas já saíram, que era uma Aham. estagiária e outra headhunter, e ela tá até hoje. Mas esse movimento da comunidade que a gente criou no Ceará, que eu falei que depois eram 100, gente, depois viraram 300, viraram 400, os eventos ficaram cada vez mais fortes, e a gente se tornou a maior do Ceará, e foi quando a gente decidiu expandir para o Nordeste. Então, a Sami falava isso para mim, eu dizia assim, tá ótimo, ela, não, nós vamos aqui crescer para o Nordeste todo. E aí, a gente montou um grande projeto que a gente falava que é sermos para o Nordeste o que somos para o Ceará. Referência, posicionamento, qualidade. Então a gente dividiu o Nordeste em 3 regionais. Tá. Nordeste, os 9 estados do Nordeste. Tem os 3 que se assemelham mais, assim. Então, Uhum. Ceará com Ceará, Maranhão e Piauí. Pernambuco com Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E Bahia com Bahia e Sergipe. Uhum. Dividimos em 3 regionais e vamos criar comunidades em cada uma dessas regionais. Vamos gerar os mesmos eventos para lá e vamos colocar o pé na estrada. Vamos viajar, vamos fazer evento, vamos conhecer pessoas. E foi isso que aconteceu desde esse planejamento. E o nosso jeitinho, que é esse que vocês estão conhecendo, que é o ser simples sem ser simplista, é chegar pro cara sem ser necessariamente o Faria Lima, mesmo estando aqui Aham. agora na Faria Lima, mas sendo parceiro e dizer, cara, onde é que aperta? Me fala onde é que Uhum. aperta, onde é que não tá dando certo? O que que você precisa? Deixa eu te Qual entregar. é a dor que o cara tá sentindo e como é que eu posso ajudar ele a resolver Eu isso? conheço a tua dor e eu quero estar do teu lado. Eu não vou aqui te entregar candidato e nunca mais aparecer, não. Eu quero estar aqui, quando tiver vencendo a tua garantia do candidato que você contratou, eu não vou fingir que nada está acontecendo para a garantia acabar, não. Eu vou te mandar um e-mail perguntando se você está satisfeito, porque faltam 3 dias e se não tiver, você tem garantia com a gente. Aham. Então a gente criou uma rotina de avisar ao cliente: a sua garantia está acabando. Você tá satisfeito com essa pessoa, porque eu quero estar com você durante muito tempo, Claro. então eu quero que você, se quer mudar ou não, continue estando com a gente, assim. Mas tudo isso foi com muito desafio. Parece fácil isso que eu tô contando pra vocês, essa história, mas tem gente que fala assim, cara, vocês viraram a maior do estado do dia pra noite, só eu sei as noites, que eu passei Aham. acordado também durante os dias, porque é muito, é, é, montar estratégia, ralar, Achei que a vida do empresário era pensar, fácil. querer, quais são os clientes que você quer, qual é a estratégia, como é que você vai, quem é que vai ser seu parceiro, tudo isso é noite, mas funciona se você quiser muito, se você fizer acontecer. Fomos para Recife, para Bahia, fizemos o que a gente fazia no Ceará, nos tornamos também uma das maiores do Nordeste, a gente atende Grupo Moura, JCPM, enfim, as maiores empresas de Pernambuco, toda a região ali próximo Natal, Paraíba. A gente pegou carro e saiu na estrada de carro, literalmente na estrada, parando assim, um evento um dia no Ceará, no outro dia em Natal, no outro dia em João Pessoa, no outro dia em Recife, Nossa. fazendo evento, reunindo pessoas, gerando engajamento. Pega voo, vai pra Bahia. A Sammy vai lembrar dessa história. A gente já fez evento em Recife, em uma conexão entre Recife e São Luís. Ela me contou essa história, que vocês tinham uma conexão um pouco mais longa, De uma desceram do manhã. aeroporto, fizeram o evento, voltaram pro aeroporto e foram A embora. minhas loucuras, Ela né? me contou Porque eu vi, essa. a gente vai ficar 5 horas em Recife. Dá pra gente fazer um café da manhã. Como assim, Mororó? Eu disse, dá, deixa tudo articulado. A gente monta um café da manhã, foi pro hotel, fez um café da manhã com 30, 50 gestores de RH, depois voltou pro aeroporto, seguiu pra São Luís. E, tipo, hoje, quando a gente encontra o pessoal de Recife, eles dizem, cara, a gente lembra daquele primeiro café, porque hoje a gente faz eventos enormes para Aham. 200 pessoas, nos maiores centros de eventos de Recife, os maiores restaurantes e tudo isso. Mas começou Que dando esse legal. primeiro passo, né? Tudo isso. E aí a comunidade foi para 1.500, mais ou menos, pessoas, e a gente se tornou a maior do Nordeste, muito provavelmente. Se não formos a maior, também ser as 2 ou 3 maiores do Nordeste, e sempre sendo acionados no Nordeste como um todo. E mais uma vez o Mororó falava: tá bom, Mas já não somos tava a bom, maior do né? Mas não Nordeste. tava bom, né? Porque além da comunidade voltada para RH, veio a ideia de criar uma outra comunidade voltada para empresários, que inclusive eu tô lá dentro, Muito né? bem Lá em lembrado. Londres, você me trouxe essa ideia, eu participo de algumas e falei,
Cara, minha estratégia no ano de 2026 é focar no Ceará. Faz sentido eu estar conectado com essa comunidade. Foi o nosso primeiro negócio A nossa juntos. estratégia é estar perto do tomador de decisão. A gente precisa estar perto, gerar engajamento e estar do lado do tomador de decisão para contratar o nosso serviço ou para ser influenciador do meu serviço. Porque às vezes o cara que você tá ali o dia todo, ele não vai te contratar nunca. Mas ele conhece quem precisa do teu Ele trabalho. te trouxe 5, 10 clientes só porque ele tava num restaurante no outro dia e ele falou sobre você. E é uma coisa difícil de mensurar. Eu até falo isso às vezes nas comunidades, tipo assim, cara, às vezes você olha assim, isso aqui não tem cliente meu, mas você não consegue mensurar que o outro foi porque você conheceu o João que te indicou o Francisco que você consequentemente fechou o contrato. Isso faz parte do Posso dar uma ecossistema. experiência minha sobre isso? Ontem, a gente estava lá num evento que foi promovido pelo Senior Club, que é a outra comunidade Que a gente vai contar do agora. Grupo Camargo. A gente vai falar um pouquinho agora. Já dei um spoiler, já antecipei. E eram a maioria ali, eu até perguntei, tem alguém de varejo aqui dentro? Não, a maioria era de serviços, tinha inclusive empresas da área tributária. E eu podia simplesmente olhar aquilo e falar, pô, não tem ninguém aqui que serve para mim. Porque o meu público realmente, na área de serviço, quando a gente fala de serviço, o planejamento tributário ele é mais restrito. Quando eu falo da indústria, do varejo, da distribuição, eu tenho mais possibilidades. Mas a gente trouxe um cenário e foi muito legal, porque a receptividade deles foi muito boa. No final, muita gente veio falar comigo, inclusive empresas que atuam na área tributária vieram falar comigo de parceria. Por quê? Eles fazem uma coisa, a gente faz outra. E aí teve um deles que virou e falou, cara, os meus clientes precisam do que vocês fazem, dá pra gente conectar? Então, é muito disso, é você se colocar num ambiente que talvez ali não seja o teu público, mas eles têm conexão com o teu público. Então, eu vou pegar lá, tem gente da área de sistemas. Pô, quantos clientes deles usam um sistema que são o meu público? Por que não conectar com ele, ele entender o que eu faço, eu entender o que ele faz e a gente trocar clientes, Cara, trocar experiências. e isso é o poder das comunidades. Assim, e que acontece depois a gente vai percebendo. Eu mesmo, por mais que a gente já tenha conversado e já visto várias vezes, ontem eu assisti tua palestra e vendo tu falando sobre o varejo, sobre tudo isso e tudo, tipo assim, eu cheguei em casa pensando em várias coisas e eu já acordei e liguei para 3 clientes do varejo já falando, porque ontem ainda ficou, tipo, mais claro, tipo assim, donos de grandes redes de supermercados de lá e já passando. Cara, ontem eu tava no evento assim, assado, posso conectar contigo? Então são coisas que vão acontecer e vai ser muito natural. E aí, quando a gente entendeu que o RH é um grande influenciador dos serviços que a gente presta, mas que não é só o RH que é o tomador de decisão ou o influenciador, muitas vezes é o dono, ou o CFO, ou o diretor executivo, é um C-level da companhia que ele toma decisão também. Eu criei o Grupo Sênior, que não era o clube, era um grupo, lá há 5 anos atrás, onde a gente convidou diretores das maiores empresas do estado, alguns CEOs, alguns empresários, para a gente ter uma agenda de alguns eventos, mais ou menos como o jantar que a gente teve ontem, só que era por adesão. A pessoa pagava ali o jantar, ia e era sempre casa lotada. E isso deu muito certo. As pessoas conheceram a Camargo, me conheceram, se conheceram. Só que a gente fazia 2 no ano ali. Consequentemente, eu acabei não falando, mas é importante eu falar que a gente faz 2 grandes produtos: recrutamento e carreira. O que é a carreira? Recolocação profissional ou transição de carreira. A Sou um gente C-level e quero fazer uma transição, saiu da empresa que você tá e quer ir para outra, não tá satisfeito onde você tá, então eu tenho um time que ele é focado em cuidar do primeiro passo até o sucesso na tua transição. Desde que não sei como fazer um currículo, a gente vai fazer para você. É a consultoria para o profissional, não só. Cara, isso é muito legal, porque eu lá atrás, quando eu ainda era CLT, não tinha as dores de cabeça, né? O que a gente Tudo isso que a gente enfrenta sendo escolheu que dá empresário, que tesão. é uma escolha e é um tesão. E eu, pô, noites que nem você falou, noites sem dormir, preocupação, crises que o país já passou, 2015, 2016 ali, eu fiquei 10 meses sem colocar R$1 no bolso. Mas eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que pagar o salário da galera e nunca faltou absolutamente nada. Mas a dor eu sentia, as noites sem dormir eu sentia. Então foi uma escolha e é uma escolha que eu não voltaria atrás nunca. Eu vou continuar sendo isso e fazendo isso até o fim, porque é muito legal. E quando a gente faz tudo isso, traz um monte de desafios, né? Traz um monte de incertezas, traz um monte de inseguranças.
Quando a gente olha para esse cenário, você fala, e aí? Né? Como é que eu vou seguir adiante? Como é que eu vou fazer? Muitas vezes a gente não sabe, a gente vai É, na intuição e e a vai, coisa faz. acontece. E eu falo que duas palavras, eu disse, todo mundo me perguntava, como é que tá sendo? Aí eu disse, extremamente desafiador, É um palavro, é um jeito bonito de dizer, tá tudo lascado, tudo ferrado, não sei o que eu faço. mas é Não tenho extremamente dinheiro. libertador, porque eu posso fazer. É. Assim, depende da minha dedicação, da minha vontade do Aham. parar. Então, é libertador. E quando um executivo precisa fazer um processo de transição, ele procura o nosso time, ele procura a Camargo, que a gente vai cuidar de tudo isso. Porque nós, quando fomos executivo, e quem é executivo, a gente tem uma tendência muito forte do famoso sentimento de dono. E que tá Uhum. tudo bem. A gente entra numa empresa, todo mundo pede que tenha sentimento de dono, a gente tem sentimento de dono, e a gente foca ali com o sentimento de dono durante 10, 15 anos, mas a gente esquece que a gente não é o dono. A gente é o dono da nossa carreira, Uhum. que ela tá 100% do tempo agora dedicada àquela empresa e que tá tudo bem, que você vai trazer o melhor para aquilo que você entregou. Mas a sua carreira é o que você tem gestão. Então você precisa continuar conhecendo pessoas, fazendo network, estudando, indo para ambientes onde você conheça outros profissionais da sua área. Mas às vezes a gente esquece, a gente mergulha naquela empresa e a gente entra 8 horas, sai 8 da noite para ir para casa e passa durante 15 dias. Um belo dia, isso é normal, a empresa mudou a estratégia. Ela mudou a estratégia, o seu perfil não é mais o que se adequa, e isso vai acontecer sempre. E Uhum. você foi desligado, recebeu todas as suas contas tudo direitinho. Mas Você, a sua empresa, que é você, você deixou de você, lado por chegou, muito você tempo. olhou para um lado e para o outro e você sentiu que você perdeu a sua identidade. Porque até a sua identidade era o seu sobrenome, era o nome da empresa. Então você, cara, eu não sei fazer um currículo. Eu não sei, LinkedIn. Que isso, eu Às nem vezes a gente tenho. pergunta, LinkedIn. Aí, às vezes fala assim, eu tenho LinkedIn, mas eu não uso há não sei quanto tempo. Não lembro a senha, vamos resgatar. Não lembro, não tenho mais esse e-mail de resgatar a senha. Então, esse olhar para a carreira e posicionamento até fortalece até as organizações para as quais a gente faz parte. Mas, assim, a gente tem um processo de assessoria de transição de carreira, onde a gente faz desde o teu currículo, o teu LinkedIn, treina entrevista com você, faz busca ativa de vagas para o teu perfil no mercado, te indica para as empresas, cuida, dá feedback, faz assessment, avaliação de perfil comportamental, olha o teu perfil, alinha como você tem que se posicionar, aonde você tem que estar, quais são os ciclos que você tem que normalmente voltar a frequentar. Tem uma consultora de carreira que fica contigo, você tem um grupo com essa consultora e com a rede, onde tudo que você tem dúvida, ali você pode tratar direto com ela. Isso é um serviço muito comum em São Paulo. A gente tinha pouco no Nordeste, inclusive até no Brasil todo tem poucas empresas que oferecem porque é muito desafiador de se fazer. Uhum. É extremamente desafiador porque você lida com um nível de expectativa em cima desse teto. Tá. Então, imagina que às vezes tem a pessoa que ficou 10, 15 anos numa empresa e ela saiu e ela era CLT, ela recebeu todo o valor, ela também era bem planejada financeiramente e ela começou um processo de transição tranquilo para fazer a melhor escolha. Mas tem a pessoa que não era bem planejada Desorganizada financeiramente, que financeiramente. não tinha o que ela tinha guardado, que o salário dela só dava para pagar as contas e ainda todo mês faltava, mesmo o alto executivo, tá? Uhum. Que o cara paga X mil no apartamento que comprou, X mil na escola das crianças, o plano de saúde era pela empresa. Uhum. Então, tudo isso, então ele às vezes se vê meio perdido e às vezes a gente está sendo pago com o dinheiro do plano de saúde das crianças. Caramba. Então, o nível de expectativa dessa pessoa é muito alto, o nível de envolvimento e do cuidado e do respeito que a gente precisa ter com o que ela está dedicando. Várias vezes eu já tive CEO de empresa batendo na porta e eu sentado esperando, na hora que eu entro, eu disse, bom dia, meu amigo. Ele começa a chorar e se tremer. Caramba. Tá entendendo? Porque ele viu assim, cara, tu é minha esperança. Eu tô aqui tentando, eu não olhei. Isso é comum, gente. A gente que é executivo, C-level e tudo isso, a gente precisa olhar para nossa carreira também. Hoje eu sempre coloco como executivo porque eu fui durante muito tempo, então precisa ter esse olhar de
como que eu tô sempre ativo, como que as pessoas me conhecem, mesmo estando aqui na empresa, porque até a sua marca empregadora fortalece a marca da empresa também. Mas é preciso você se preparar para em algum momento fazer uma transição, porque você não fez concurso público para estar naquela empresa. Você vai sair algum dia. Por Isso escolha vai sua ter. ou por escolha da empresa. A não ser que seja uma empresa que tenha plano de você virar sócio, que você vai ser um partnership, que isso esteja muito claro, mas você vai sair em algum dia por alguma escolha. E você precisa fazer a sua transição da melhor forma. A gente apoia, a gente assessora e a gente tem um grande diferencial, porque tem algumas multinacionais que fazem esse processo, que acabamos colocando as pessoas numa esteira. Você faz o currículo com a Joana, não sei o que, com a Maria, tal, tal, tal. Eu falo que a gente olha para a pessoa como pessoa. Então, antes de qualquer pergunta sobre currículo ou qualquer coisa, é tipo, cara, como é que tu tá? Você traz humanização para aquilo. Me conta, como é que você tá? Me fala aí, vamos colocar processo de lado agora. Agora eu quero te ouvir, quais são as suas inseguranças, como é que você tá? Deixa eu te conhecer um pouco mais e eu te falar como é que tá o mercado, como é que vai ser o processo. Eu preciso muito da tua ajuda também. Então a gente vai fazer isso juntos. É muito difícil de fazer, mas é muito prazeroso fazer. Porque quando você vê que você consegue recolocar uma pessoa, consegue fazer com que ela esteja de novo no mercado de trabalho em algo que faz ela feliz, quando ela mesma já não acreditava mais nela, tipo, a gente celebra, estoura champanhe lá, então, tipo assim, tem gente que a gente tem vários feedbacks, as pessoas falando, vocês acreditaram em mim quando eu mesmo não acreditava mais, o quanto foi bom, assim, quando eu entrei na reunião com vocês, eu entrei sem expectativa, sair completamente diferente. Treinar entrevista é algo muito importante, porque a gente não está acostumado a fazer entrevista de emprego. E tem pergunta que às vezes vai vir, toda entrevista tem. Me fale o que é melhor em você, me fale o que é pior em você, quais são suas qualidades. Cara, minha qualidade é porque eu sou muito determinado. Perfeccionista. Tem os clássicos, né? Que você olha e fala, pô, então você precisa ter treino pra isso. E às vezes o Headhunter vai te ligar e em 15 minutos ele vai querer entender um pouco da tua trajetória de 20 anos. Então, como é que em 15 minutos você vai chamar a atenção para os principais pontos de tudo que você construiu? Como você não vai focar no motivo que você saiu das outras empresas e sim em tudo que você pode contribuir com aquela empresa. E isso tem treino para isso. Sim. Não é que a gente faça uma coisa errada, a gente vai te ajudar a chamar a atenção para o que você faz. É como um empresário treinar um pitch. Você tem que ter o pitch da sua carreira. E a gente faz esses dois produtos e somos fortíssimos. Aqui em São Paulo tá muito forte. Para todo tipo de cargo? A partir do nível de gestão. Tá. Gerentes e diretores, na sua grande maioria, mas se um coordenador, a gente normalmente tem coordenadores de mercado que tem autonomia e um viés de gerente também. Então, a Camarma, ela atua também com posições táticas no recrutamento, mas 90% do que a gente faz são vagas executivas, que é gerente para cima, que é onde a gente entende que a gente é melhor e consegue ajudar as empresas profissionais da melhor forma. E isso foi fazendo com que a gente crescesse muito hoje. Mais de 50% dos clientes que chegam no processo de outplacement já não são do Ceará. Tá. O hunting também tem um posicionamento muito forte. E voltando para o clube, que isso trouxe muita gente pro outplacement também, porque também tem executivos no clube, né? Quando a gente cresceu muito, o grupo começou a crescer, a gente começou a entender que a gente precisava cuidar desse clube um pouco melhor. Que não era fazer 2 encontros no ano. A gente precisava ter uma jornada de encontros, de eventos, entre esses empresários, para que eles também, apesar de nos conhecessem, gerarem negócios entre eles. E aí eu decidi, vamos criar um clube de assinatura anual, um valor super acessível, tipo assim, para praticamente se pagar, e se pagasse no início, era muito pra gente realmente gerar esses movimentos de iteração, network e tudo mais, e eu precisava ter essa taxa de adesão, porque a gente precisava monetizar, porque eu tinha que ter um time para cuidar disso, que é o que a gente não fazia até então eu tinha que contratar um head pra área, uma pessoa de operações, o marketing, tudo isso, então a gente criou ali um orçamento, criou no Ceará o clube no primeiro mês, a gente falou que estava lançado, esgotou, as vagas, assim, tipo, ficou sem poder entrar, porque a gente também queria uma quantidade máxima de pessoas para que, de fato, as conexões acontecessem, não virasse um clube de volume e não de conexão em si. E agora a gente está indo para o 3º ano, com essa grande novidade do Clube C Brasil. Legal. Até o ano passado, todos os eventos aconteciam no Ceará. A gente fez um em Recife, um em São Paulo, mas um evento aberto, assim, mais para eu sentir também como que era, se as pessoas também teriam essa adesão. E aí, agora, a agenda do clube, a gente reúne além da comunidade de líderes de RH, que são mais de 3 mil líderes de RH. E tem seus eventos também, o seu clube. São 12 eventos no ano. A gente tem hoje a comunidade de empresários e executivos de diretoria,
com eventos também que são também 12 no ano, que acontece em Fortaleza, Recife e São Paulo, agora para que a gente tenha empresários e executivos de diretoria de todo o Brasil. Então, se você é empresário, você pode fazer parte e tem o perfil do clube, você vai aprender, você vai se conectar, você vai ter insights e vai gerar negócios. E você também, se é um executivo de diretor para cima, você vai também se conectar, vai aprender e vai gerar conexão. O grande diferencial do Senior Club é esse, porque a gente escolheu não separar o empresário do alto executivo. A grande maioria dos clubes ou são só empresários Sim. ou são só executivos. A gente decidiu juntar os Trouxe os dois e dois. receber um super feedback, porque às vezes eu tenho o empresário de médio e alguns empresários de grande, às vezes eu não tenho o fundador de uma empresa que fatura bilhões, mas eu tenho o CFO dessa Que empresa ali muitas vezes é o dentro. cara que toma a decisão. É ele que toma a decisão, é ele que fecha negócio, é ele que vai contratar, é ele. Então, a ideia foi fazer com que essas conexões... Ontem você viu que a gente Sim. tinha gestor de empresa de tecnologia de pequeno porte, mas a gente tinha a diretora-geral de gente da Ambev sentada numa outra mesa. A gente tinha a diretora de todo o digital de um App Vida, que tem 120 mil colaboradores. Então, tipo assim, a gente tem ali uma mistura, que às vezes você não tá ali literalmente com um cara de tecnologia. A diretora da Ambev saiu me dizendo assim, Mororó, eu tô com 10 nomes que eu vou ligar amanhã. Aham. Eu preciso disso aqui, eu preciso disso aqui, e eu preciso disso aqui, que são esses processos que a gente tá fazendo lá. E a gente está agora gerando esses eventos no Brasil todo, e aí, em um resumo, o Grupo Camargo se tornou em 2 grandes negócios. Então, virou grupo, a gente tem Camargo, recrutamento e carreira, onde a gente ajuda empresas e profissionais de todo o Brasil a se encontrarem. Legal. Eu falo que o nosso objetivo é ser o elo. A empresa, a gente atende quando a empresa quer encontrar o profissional, e a gente atende quando o profissional quer encontrar a empresa. Então, a gente está aqui para fazer com que os dois se encontrem. Inclusive, tem muita empresa que contrata o outplacement também, a recolocação profissional. Tá. Tem vários clientes nossos que têm dentro de um pacote de benefícios da média e alta gestão, se eu te demito em algum momento, Eu te recoloco. eu te dou o outplacement como um benefício. legal. Isso é muito comum. A gente atende várias empresas de grande porte, assim. É inclusive um benefício de atração. Quando ela contrata, ela já fala, inclusive de você ter tal plano de saúde, isso. Você tem o outplacement garantido se a gente tiver um desligamento. Aí tem critério, você ficar pelo menos um ano na Claro. empresa e se tiver em determinado cargo. Cara, é uma percepção do processo de desligamento completamente diferente, porque na hora que a pessoa comunica o desligamento desse executivo, ela fala tudo isso e ela diz, inclusive, nós contratamos a Camargo, que é uma das melhores consultorias de recolocação do Brasil, para te ajudar já a te recolocar. Hoje mesmo, eles já vão lhe ligar e vão começar a fazer todo o processo, você nem se preocupa com o currículo, com o LinkedIn. É uma preocupação com o ser humano que pouca gente tem, né? Eu falo que a gente cuida da chegada e da saída lá na Camargo. Deixa o RH cuidar da jornada. Uau. Tem toda a jornada. Então, assim, quer trazer gente boa? Fala com a gente. Vai demitir a pessoa? Quer apoio? Fala com a gente. A gente vai cuidar da jornada e da saída. Essa saída bem cuidada, ela fortalece tua marca empregadora, ela te dá segurança jurídica, porque muitas vezes você precisa ter esse movimento, desse cuidado ali também no desligamento, entender se foi feito tudo certo, alinhar às vezes uma coisa que não foi feita da melhor forma, e a gente apoia em tudo isso, mas aquela pessoa vai sair, por mais que ela esteja insatisfeita, ela vai sair falando bem. E outro detalhe, né? Isso demonstra uma cultura forte, mostra para o time interno que você se preocupa não com o número, mas com a pessoa. Aquela pessoa tem um CPF, tem um nome. Então, eu nunca vi isso, tá? Eu não sabia que vocês faziam isso, mas eu achei extremamente interessante. Inclusive, vou falar com a Gleice sobre isso, Já porque eu achei colocar muito isso legal. no pacote de Achei atração. muito legal. E isso a gente atende o Brasil todo e a gente é muito bom nisso. Assim, porque como tem pouca gente que faz, por conta desse desafio do nível de expectativa e tudo isso, o nosso processo comercial, inclusive, ele é uma reunião de empatia. A gente não vende por vender. Eu não vou colocar no LinkedIn, se você quer se recolocar, contrata a gente e todo mundo que buscar vai se recolocar. Não, a gente tem uma conversa. A gente te conhece sua trajetória, conhece o que você está buscando, fala como é que funciona o processo, explica como é que nós vamos fazer e diz, estamos alinhados, então vamos começar esse projeto que vai dar muito certo. Em 2025, a gente recolocou mais de 100 executivos de gerência e diretoria no Brasil. Você falou número agora, eu vou aproveitar para puxar um gancho. Vamos falar de números. Quantas contratações e recolocações a Camargo faz no ano? Quantas foram em 2025 e qual é a projeção para 2026? Hoje a gente está numa média de
Por mês, a gente tem aproximadamente 80, vou te falar 1.000 no ano. 1.000 Contratações. contratações no ano. Uhum. Aproximadamente 80 vagas fecham no time todo. E recolocação, hoje a gente tem uma média de 10 no mês, mais ou menos umas 100 no ano. Ano passado a gente fez 100, esse ano a gente vai aumentar. A meta, o time cresceu, a gente tem time em São Paulo, em vários lugares agora do Brasil. Então, em média, 100 recolocações de média e alta gestão. Contratações a gente faz também do tático, é um time muito maior. A gente tem projetos específicos também, onde você pode, por exemplo, Mororó, a gente vai fazer uma grande expansão da empresa. Tenho 3.000 vagas. E a gente vai contratar X mil pessoas. Em algum momento a gente não fazia no passado. A gente entendia que tinha consultorias que fizessem. Esse ano a Grazi disse assim, ó, vamos analisar aqui e vamos trazer projetos especiais. Esse projeto a gente senta com aquela empresa, a gente mapeia e a gente faz esse projeto. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma área focada só em tecnologia. Tá. Só de tecnologia, no ano de 2025, a gente contratou umas 200 pessoas. É só tech, porque a gente, na pandemia, tipo, cara, foi um boom. De um dia pra noite, cancelaram 80% das vagas, né? E aí, cara, o que é que nós vamos fazer? Hospitais, farmácias e supermercado. Vou ligar para os meus parceiros dessas três, liguei para os diretores de RH e para os donos dessas três empresas. No outro dia, a gente estava contratando médico e enfermeiro no Brasil todo durante a pandemia e não tinha máximo de vaga. Era tipo assim, Mororó, quantas vagas são? Todo mundo que tiver especialista em UTI e isso, ventilação mecânica, a gente precisa. As pessoas estão morrendo. E aí a gente influenciou o time todo, porque também era algo social, assim, para fazer. E a gente trabalhava de domingo a domingo na pandemia, encontrando gente para redes de hospitais no Brasil todo. E aí, foi passando a pandemia, todo mundo quis entrar no digital. Então, toda empresa precisou desenvolver software. Começaram a desenvolvedor de software. De várias tecnologias, tudo isso. E eu, cara, que negócio é esse? Mas isso é uma oportunidade. Aí, na hora, eu abri vaga para uma Head Tech, trouxe uma Tech Recruiter especializada, estudei juntos, criamos uma marca que chama Tex. E a Tex é uma marca só focada em recrutamento de tecnologia. Trouxemos Tech Recruiters porque eu sempre falo que é diferente. Não é selecionar tecnologia, não é igual. É um bichinho diferente. Primeira reunião que eu fui, eu entendi 30% da reunião. Aí eu cheguei em casa querendo estudar, querendo fazer um curso de startup, assim, fiz uns cursos online. Mas a gente se especializou no tech, então a gente tem um grande banco. Quando a empresa de tecnologia precisa, tem desenvolvedor de todas as tecnologias, tem uma equipe, o David tá lá, ele cuida, ele te entrega com agilidade, com 2 dias você já tem candidato, ali tech finalista, então tem todo um escopo também que a gente atua no Brasil todo. Mas quando a gente estruturou o hunting e o outplacement aqui muito forte, a gente entendeu para esse ano que a gente tem a Camargo Recrutamentos Carreira e que a gente tem o Sênior Conexões e Negócios. Dentro do Sênior Conexões e Negócios, eu tenho o RH Club, que é a nossa comunidade de 3.000 líderes de RH, o Sênior Club, que é a nossa comunidade de empresários e executivos de diretoria, e a gente tem com vocês, estando com a gente, a Link, que é o nosso filho mais novo. Tamo lá. É o filho mais novo, que foi lançado agora, em mês de fevereiro, praticamente janeiro, tava rodando, mas fevereiro foi o pontapé inicial mesmo, que é onde a gente escolheu, fizemos uma curadoria de fato, assim, tipo, de marcas que a gente gostaria de representar para fazer o link. Eu sempre fui buscado por isso, porque você imagina, eu tenho um ecossistema de 3.000 líderes de RH, as marcas que vendem também para RH. Decisores, cara que contrata. Sempre estavam, cara, vamos lá fazer uma parceria, tudo isso para vocês representarem. E foi sempre uma escolha não fazer, por enquanto, não se posicionar propriamente dito. Mas quando a gente foi amadurecendo como negócio, entendendo escopo, entendendo que tem parcerias que são parcerias que a gente precisa sim estar junto, colocar mesmo o nome desse parceiro com a gente e levantar a bandeira dele, a gente entendeu que a gente ia pré-selecionar alguns parceiros, convidar esses parceiros para estar com a gente na jornada de 2026 de eventos, com a marca nos nossos eventos e, consequentemente, que a gente possa representar e fazer o link com essa tomada de decisões. Nós temos 15 marcas, vão ser 20. A gente tem 5 que tá já em contrato, mas assim, então já tem praticamente as 20 já negociadas, mas 15 já trabalhando, assim.
já fazendo a abertura. Então, são 20 marcas de produtos que são soluções corporativas, que a gente chama. Então, são soluções para as empresas. No B2B, que é onde a gente é muito bom também. Então, quando as empresas precisam desse tipo de solução, a gente vai fazer o link de quem entrega com qualidade, que a gente conhece, que a gente confia, que a gente tem credibilidade, com essa empresa. E vocês são uma dessas marcas que a gente fez o processo e que já estão lá com a gente, que a gente espera que nesse ano de 2026 a gente consiga gerar muita oportunidade, muito negócio para as empresas que estão no nosso ecossistema e com certeza vir um 2027 ainda muito maior, porque Ipu, Ceará, Nordeste, Brasil é o que vocês estão enxergando. Hoje o Senior Club e a Camargo tá no Brasil todo. Eu tô fazendo 1 ano de São Paulo, então é importante. Eu mudei para cá em março do ano passado, também por saber que aqui é muito centro de decisão. Então, assim, por mais que Fortaleza seja. Eu brinco, pernambucanos e os baianos não vão brigar comigo, mas a capital do Nordeste. É o primeiro PIB do Nordeste. É o primeiro Desculpa, PIB. né? Passaram Pernambuco e não é à toa que a gente está conectado com vocês e focado na nossa estratégia em crescer no Ceará. Então, essa conexão, esse link que vocês estão fazendo faz todo sentido. É o primeiro PIB e esse negócio vai aumentar de uma forma a força de Fortaleza do Ceará. Se você pesquisar na internet de tecnologia, de tudo que está sendo implementado lá, de energias renováveis, de Porto do Pecém, que é uma ligação direta com o mundo, de cabos que fornecem internet para o Brasil todo, que chegam por Fortaleza. Então, várias empresas abrindo data center. O data center do TikTok está sendo colocado lá agora, investido bilhões nisso. Então, muita coisa acontecendo. Então, muita gente migrando para o Ceará também. E eu falo que a gente fez um pouco do contrário, a gente já tem muitos clientes lá, então hoje... Lembra que eu falei que eu tinha uma raiva de ter que sair do Ceará para contratar Red Hunter de São Paulo? Eu tenho muito orgulho de saber que agora São Paulo está contratando Red Hunter do Ceará e entregando muito bem, superando expectativas, assim, quebrar um conceito de um antes de ter um conceito, que isso é uma fala que eu faço sempre, de a gente não é preconceito por ser maltratado ou nada disso, mas é um conceito antes de conhecer. Existe, a gente não pode falar que não existe, porque existe. Infelizmente, eu sou paulistano, da capital, sempre houve um preconceito com o Nordeste. Sempre houve. E eu falo desculpa sempre quem fala que não, mas é real isso. Não é um discurso que a gente levanta como bandeira, mas eu sempre trago no sentido literal da palavra. É um pré-conceito, é um conceito antes de te conhecer. Exato. Então, a minha bandeira, o meu grande objetivo do Mororó é que vocês criem um conceito. É que vocês nos conheçam. Eu já tô contaminado, Mororó. Você já criou o conceito. Eu fui contaminado dentro do ônibus lá em Londres. Aonde eu vou e as empresas que a gente fecha contrato. Hoje a gente tá atendendo empresas muito grandes na capital, interior de São Paulo. A TTCO é uma dessas gigantes. Inclusive ela. A gente sempre fala, eu digo, cara, cria um conceito, conhece. Depois você vai ver, eu confio no meu time, eu confio na nossa entrega. E aí esse ecossistema de comunidade ficou muito grande. Hoje eu tenho as 2 diretoras, a Grazi cuida de tudo que é recrutamento e carreira. Hoje eu não faço parte da operação do hunting, eu acho que faz uns 2 anos que eu não entrevisto ninguém. A Grazi toca tudo, o time toca tudo, eles são muito melhores do que eu em tudo isso. Eu sou estratégia, expansão, relacionamento, posicionamento, parceria, novos negócios, novos produtos. Então eu preciso estar fazendo tudo isso, que é onde eu sou melhor, é onde eu mais curto fazer. A gente se conectou aqui também em São Paulo com várias outras ecossistemas de comunidade. Eu acredito muito nisso, então não é só o clube, eu faço parte de outros. Eu tô sempre aprendendo, me desenvolvendo, estou com outros empresários, a gente conversa muito sobre isso, sobre onde a gente tá e o que pode levar. E eu tenho certeza que 2026 é um ano onde o Senior Club e a Camargo, ela vai só crescer mais no Brasil como todo. A gente fez já evento em Curitiba, já tô planejando BH, Goiás, no Brasil todo, porque nós somos uma empresa brasileira feita por brasileiros. 90% das empresas que eu concorro são multinacionais. São empresas que vêm com viés e com aprendizado de multinacionais e tá tudo bem. Só mas que talvez não entenda qual é a cultura. A gente abrasileirou
o processo como um todo. E, de fato, eu falo que é uma empresa 100% brasileira, feita por brasileiros, para atender as empresas brasileiras ou de fora. Mas é para quem está aqui no Brasil, com esse jeito, com essa cultura, com essa parceria, com o famoso jeitinho brasileiro no bom sentido, que sim, a gente tem um jeito bom de fazer negócio, de ser esforçado, de tentar. É uma característica que vem do Nordeste, que vem do Brasil como um todo, de enfrentar muito isso. Mas eu acho que estar aqui também é o início, até no teu podcast, de muita coisa que está acontecendo nesse mês já e que vai acontecer esse ano. Ontem a gente fez 2 eventos no mesmo dia, 2 eventos de super sucesso, com feedbacks muito bons. Então, esperem cenas dos próximos capítulos, que vai muita coisa acontecer, e eu tenho certeza que quem precisar do ecossistema da Camarmo também, a gente, @Grupo Camarmo, @Carlos Mororó, vocês não vão encontrar outra pessoa com esse nome. Lembra do Mororó, que vocês vão encontrar a gente em todas as redes sociais, e eu tenho certeza que vai ser uma construção muito juntos, e nós vamos fazer juntos, muita coisa. Vamos. Bate-bola final. 5 anos pra frente, onde é que vai estar o Grupo Camarmo? Atendendo clientes em todos os estados do Brasil, com parcerias formalizadas nas 10 regionais que a gente já estruturou, sendo uma das marcas mais conhecidas dentro de hunting, conexões e negócios do Brasil, e com faturamento bem legal, ganhando dinheiro. Qual a projeção em 5 anos de faturamento? Para o nosso tipo de serviço, talvez daqui a 5 anos a gente deva estar em 50 milhões. É algo que eu quero. A gente foi fazendo um crescimento muito além do que eu esperava. Assim, quando a gente fez o primeiro milhão, nossa, fez o primeiro milhão. Aí a gente foi fazer o segundo, foi fazendo o terceiro. A gente fecha esse ano para o tamanho já passando de 7. Legal. A expectativa é que no próximo a gente... Não, 2025 passando de 7, esse a gente deve passar de 10. Aí a gente vem... Eu já falei pro time, o objetivo é que a gente, em 2028, esteja fazendo 1 milhão mês. Já dentro do negócio, que é um negócio sem recorrência. Mas vem muita novidade por aí. Então, eu tô falando do que já tem aqui de produto. É isso. Vai passar de 50 fácil. Qual é o objetivo? O Mororó ficar na estratégia, sentar na cadeira de conselho, olhar para isso, poder ajudar outras empresas, outros profissionais que também querem fazer esse trajeto que a gente fez. Eu quero, de fato, sentar, discutir, falar de posicionamento, de abrir porta. Quero ajudar empresas também que entram nesse meio do B2B para RH, em dizer como se posicionar. Eu sou um cara que acredita muito na inteligência artificial, mas que acredita muito no presencial. Então, eu acho que a IA vai nos ajudar em tudo que possível para que a gente possa sentar junto, abraçar e fazer negócio também no tete-a-tete. Eu acredito que o grande diferencial daqui para frente vai ser a nossa capacidade de se conectar de fato um ser humano com o outro. Porque isso é o que já fez eu crescer até aqui, e eu tenho certeza que é o que vai fazer a mim e várias outras empresas no B2B a crescer muito, tendo a capacidade de se conectar com o outro. Porque a gente compra de outra pessoa, não necessariamente de outra marca. A gente se conecta com a pessoa. Muito bom. Bom, então quem quer encontrar o Carlos Mororó nas redes sociais, no Instagram, @Carlos Mororó, Grupo Camarmo. @Grupo Camarmo, e o Senior Club, @Senior Club BR. Se quiser fazer parte do clube, lá tem todos os links de aplicação, e o time logo em seguida já entra em contato para apresentar Tem alguma condição especial para quem tá acompanhando? Olha eu colocando a encrenca na mão dele. Se você falar com o time e disser que veio daqui do podcast, a gente dá 10% de desconto para você. Show. Na hora. Sua mensagem final pro empresário que tá assistindo a gente e que olha para sua trajetória inspiradora, extremamente inspiradora, um cara que saiu lá de Ipu, da grande Ipu, e transformou o mercado de recursos humanos no Nordeste, e está transformando no Brasil, carregando uma comunidade aí com mais de 3 mil pessoas só de recursos humanos, uma outra comunidade de empresários e decisores. O que você tem para dizer para esse cara que está olhando e tentando, pensando em fazer uma transição de carreira, ou que já fez a transição de carreira, mas está naquele momento ainda de dificuldade? Qual é a mensagem final que você deixa para ele, olhando para tudo que você construiu até agora? As suas conexões são o mais forte que você tem. Talvez você nem saiba o quanto você tem de ouro ao seu redor.
as construções que você fez no decorrer da sua carreira ou da sua experiência profissional, quando você para e olha para essas pessoas e olha para o que você já conquistou, você tem muito para tirar ali ainda no bom sentido. Liga para essas pessoas, esteja presente, vá para eventos, conheça outras pessoas, aprenda com outras pessoas. A gente sempre coloca para depois o que a gente fala que, eu vi aquele evento no Instagram, em casa, deitado na cama e achei tão legal e eu não tava lá. Vai pro próximo, cara. Conta a tua história, conhece outras pessoas. Conexões levam a gente a outro patamar. Conexões genuínas, conexões verdadeiras e vontade de também ajudar o outro. Eu acho que se a partir de amanhã você decidir que vai fazer parte de ecossistemas de conexão, que vai rever pessoas, que vai estar em ambientes onde possam te fazer ir para outro patamar, você, um ano depois, no mínimo, vai ver uma diferença enorme na tua vida e na tua carreira. E isso você vai conseguir provar e você vai lembrar que foi baseado nisso. Do pequeno empreendedor ao grande empreendedor. Isso é constatado. Conexões valem ouro e são muito importantes. Eu vou escrever um livro sobre isso. Muito bom. Gente, muito obrigado por todo mundo que acompanhou. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço, Uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pela parceria. Obrigado pelo que vocês têm feito por nós na nossa empresa, nos ajudando nas contratações, no recrutamento de pessoas estratégicas. Obrigado pelo que você tem feito por nós lá no Ceará, abrindo portas, porque a gente está chegando com uma validação de vocês, e isso é muito importante, porque a gente tá, que nem você falou, quando você saiu de Ipu e foi lá para Sobral, batendo numa porta que ninguém nos conhece, então quando a gente chega com alguém nos dando esse suporte, se torna mais fácil, então só tenho que agradecer pelo papo maravilhoso, pelos insights, por tudo que você trouxe, pela sua história. Obrigado, tamo junto, conta comigo, foi um prazer enorme. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Vai lá, conhece o Grupo Camarmo, conhece o Senior Club, o RH Club, se conecte com pessoas. Eu estou em alguns grupos, eu estou conectado com muita gente e isso faz toda a diferença. O que o Carlos trouxe, o que o Mororó trouxe aqui, pode ter certeza de que muitas vezes a diferença entre você e o seu concorrente são as conexões que você faz. Então, obrigado por ter acompanhado, espero que vocês tenham gostado. Vão lá nas redes sociais, conecte com o Mororó, com o Grupo Camarmo e valeu, até a próxima.